Primeiro, então, a gente vai fazer a nossa iluminação diurna e saiba qual iluminação você quer fazer antes de começar fazendo, senão você vai fazendo teste, vai testando isso, aquilo, vai acabar perdendo muito tempo e não vai ser objetivo na hora de você fazer o seu render, tá? Então, o que eu quero, o que eu pesquisei, o que eu vi, eu quero uma iluminação com sol um pouquinho 3, 4 da tarde, então com sombras mais arrastadas, o céu azul ainda, então não é um golden hour, é antes do golden hour. Só que a sombra eu quero que ela seja um pouco mais arrastada, então o contraste vai ser um pouquinho maior também nas áreas escuras. É isso que eu quero, é o que eu busquei para essa referência, é o que eu vou mostrar como que eu faço. E o sol ele vai estar da esquerda para a direita, então a posição do sol que a gente fez aqui, na verdade ele vai estar para cá, então da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Eu particularmente gosto bastante, porque segue algumas questões, né, de fotografia. Como a gente aqui, né, a gente tem uma escrita, né, que já é da esquerda para a direita. Se você for ler qualquer revista, jornal, ele é sempre da esquerda para a direita, então você vai virando, né, da esquerda para a direita sempre. Escreve também. Então o nosso cérebro ele já está condicionado a sempre ver uma foto, ele olha primeiro para a esquerda, depois para a direita. É inconsciente. Enfim, quando você começa a se aprofundar nessas questões de iluminação e tudo mais, a primeira resposta do seu cérebro é essa. Então, eu gosto de usar essas iluminações, gosto, né, de ambientes que a luz ela venha da esquerda para a direita quando dá. Quando não dá, obviamente, faço da direita para a esquerda, não tem problema nenhum. Mas já aqui, que, né, é uma casa aberta, eu consigo direcionar e fazer a iluminação que eu quiser. Então, esse é o motivo que eu vou fazer esse sol da esquerda para a direita. Vou deletar aqui o sol. Primeiro de tudo, agora a gente já está entrando realmente na finalização da nossa imagem. Então, render setup. Eu vou ver se está tudo certo aqui para a gente começar a fazer os nossos testes. Vou vir aqui em Cine. Beleza, Override não tem nada. Denoise depois a gente vê, a gente já mexe aqui embaixo. Aqui no Performance, eu gosto sempre de abaixar esse Max Simple Intensity para 12 e aqui o Max para 18, porque acaba sendo mais rápido o nosso render. Quanto menor esses valores, mais rápido, mas menos fidelidade e mais bugs pode aparecer na sua imagem. Então, né, 12 e 18 são valores que para mim é ok e já faz diferença um pouco no render se a gente deixar ali os valores originais. Então vou abaixar ali um pouco. E o principal, vou clicar aqui na nossa janela de câmera e eu vou travar ela. Por quê? Porque agora eu posso clicar nessa janela do lado que ele vai manter o render sempre travado nessa viewport que a gente selecionou. Então, View to Render, tá aqui Corona Câmera 1, travei ela, beleza, diminui aqui o Max Sample e o Max tal. Vou só conferir se está tudo certo com os Render Elements, está ativado, então posso fechar e começar os nossos testes. Se a gente clicar já no nosso frame buffer aqui, a gente tem ali, né? Posso clicar nessa aba do lado, manteve ali, então por isso que eu gosto de travar a nossa janela. Para isso, eu vou resetar todos os parâmetros de tudo e a gente vai começar do zero. Beleza, tudo certo, tudo resetado. E maravilha. Para isso, então, vamos aplicar um Corona Sun. Vou arrastar. Lembrando, eu quero da esquerda para a direita, porque eu vi a referência, eu gostei dessa iluminação, acho que vai ficar interessante. Então eu sei o que eu quero fazer, então saiba o que você quer fazer antes de sair fazendo. Eu vou clicar, abrir o editor de materiais. Vou apertar a tecla 8, para quê? Para trazer o Corona Sky, tá bom? Vou clicar aqui no Corona Sky, vou copiar para o nosso editor de materiais. E, primeiro de tudo, eu vou mudar a intensidade dele para 1.2. Só isso. 1.2. Posso fechar aqui o nosso material. E o sol eu vou também deixar 1.2. Por que eu mudei para 1.2? Quando eu der um render,
1.2 é a medida inicial, né? É o parâmetro inicial que eu começo as minhas iluminações externas com o Sun, porque eu não preciso mexer tanto na exposição. Qual que é a vantagem disso, né? Quanto menos eu mexer na exposição, mais originais as luzes do Corona vão ser. E eu não vou precisar, né? Se eu baixar muito a exposição, eu vou precisar subir muito uma iluminação artificial. Quando você sobe muito a iluminação artificial, pode ser que dê problema, pode ser que dê firefly, que é aqueles pontinhos brancos, né, na sua imagem, que você nem sabe de onde veio, por que aconteceu aquilo, mas pode ser que aconteça por conta disso, porque você está aumentando muito uma luz, um parâmetro de luz. Então, qualquer luz que eu colocar aqui, se o multiplier tiver 50, tiver 100 no máximo, ele já vai aparecer na nossa tela. Se eu baixo muito a exposição, tem que subir para 2000, 3000 de potência. E isso pode atrasar o seu render, pode dar firefly, pode trazer bastante coisas ruins para o seu render. Tá? Então, tem o sol aqui. Tá? Ele está um pouco alto, eu quero ele mais baixo. Não mudei parâmetro nenhum, né? Só mudei 1.2 ali para e 1.2. Por que eu coloquei igual? Porque é como se fosse o 1 e 1 lá do original. Vou tirar o Shadowing from Clouds para as nuvens não atrapalharem a nossa iluminação. Vou mover um pouquinho mais para cá. Ó, tá vendo que já comecei... Só na viewport eu já consigo ver essa árvore meio que atrapalhando e fazendo aqui uma sombra enorme. Vou empurrar ela um pouquinho mais para cá, para ela sair um pouco da frente. Ó. Então já começou a iluminar mais a casa. O sol, tá vendo que essa árvore aqui do lado já tá fazendo um arrasto pra gente. Bem bacana, bem legal. Mas para isso eu vou deixar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cá. E eu vou me basear nessa árvore aqui, nessa sombra, para fazer a posição do sol. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Trazer ela um pouco mais para cá. Aqui. Aí. Que daí vai ter ali também o arrasto dela. Posso até baixar mais o sol. Tá vendo que a angulação aqui, que eu tô procurando? Uma angulação legal aqui do muro, que é essa sombra que vem do muro para cá. Então que fique interessante. Aqui também, ó, a angulação do sol tá legal. Aqui tá fazendo sombra aqui na entrada da casa. Muita sombra, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou clicar no Sun e eu vou excluir essa árvore do sol. Não adiantou. Object Properties. Visible to Camera. Receive Shadow, Cast Shadows. Aí. Tá. Então tirei ali ela do sol um pouco. Pra gente poder organizar o sol aqui antes e depois a gente ver se volta com ela ou não. Então vou baixar um pouquinho mais ainda. E acho que já está num arrasto legal. Beleza, agora a gente eu vou mudar já o parâmetro do Sun. Nesse horário, o Sol ele costuma ser, o horário que eu quero, né, de referência, ele costuma ser bem, se não mais forte, um pouquinho igual ao environment. Então a intensidade eu vou até subir ela um pouco. Então a intensidade eu vou subir aqui para 1.5 para deixar a sombra mais marcada. E eu vou mudar o size dele para 4. Esse eu gosto... O 4 é um parâmetro que eu sempre uso, quase sempre. Gosto bastante da difusidade que a sombra com 4 dá. Tá? Então pode ver aqui, ó. Aqui, size 1. Sombra muito marcada. Pode ver aqui em cima.
E com o size 4, já começa a ficar um pouco mais difusa, começa a ficar mais interessante, mais realista a nossa cena. Dá até para aumentar aqui para 5. E beleza. Essa imagem primeira nossa, tá muito contrastada, tá muito, né, artificial. Não tô gostando dela. Quando a gente zerou, a gente vai começar a mexer agora nos parâmetros. Esse ACES ou T, se ele estiver ligado, repara que quando você desligar, ele tira, né, todo aquele contraste que ele está aplicando. Eu gosto de trabalhar como um equilíbrio entre eles. Então eu mantenho ligado, eu baixo lá para 0.2 mais ou menos. Então pode ver que o primeiro parâmetro que eu mudo é ele. Beleza? Feito isso, uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar a mexer aqui que me atrapalha. O céu. Eu vou entrar aqui no Render Setup e primeiro de tudo eu vou desativar o céu e eu vou deixar o céu um pouquinho cinza. Não, vou deixar ele inteiro preto. No render final a gente muda. Então vou deixar inteiro preto. Opa, cliquei para renderizar. Quero interativo. Aqui. Interativo. Então o céu preto, eu consigo ver melhor, eu consigo ver, né, a questão das cores, questão do... porque o céu, como vai colocar no Photoshop, não faz diferença, né? Colocar lá e cá. Então, beleza. Então, né, primeiro de tudo, ajeita aqui o ACES OT. Ele é tipo um highlight compress que deixa um pouquinho mais escura a sua cena. Então, aumenta o contraste, né, na verdade. O Highlight Compress, eu vou aumentar aqui para 2, por exemplo. Ó, pode ver que ele tira o queimado da cena, mas ele acaba perdendo muita informação. Então, eu deixar ele ativo aqui, no 0.2 mais ou menos, ele vai me ajudar também a... Ele vai me ajudar a controlar esse borrão que tem aqui. Ó. Pode ver que com ele desligado... Tá mais queimado ainda. Então eu tiro um pouquinho aqui do queimado, subo aqui o Highlight Compress para 1.2. Aqui tá a área mais queimada, então é aqui que é o meu parâmetro. 1.5, perfeito. Já tirou todo o queimado da cena. Podemos continuar. Então, Highlight Compress, 1.5. Contraste, vou até aumentar para 2. 1,5. A gente aumenta muito o contraste, né? A gente regula o contraste no nosso Photoshop. Então não tem que se preocupar muito aqui também. E aumentar um pouco da exposição. Aumenta a exposição. Vou aumentar um pouquinho do ACES. E vou ligar o Sharpen e Blurry. O Sharpen e Blurry eu sempre configuro em 0.4. Mantenho 0.5 e aqui eu coloco 0.4 também. Qual que é a diferença? Se você desligar... Repara aqui nessas áreas que estão mais... o Sharpen ele dá mais detalhe, né? Ele traz mais detalhes para sua cena. Ó. Pode ver que até alguns brilhos eles realçam, né? Porque aumenta um pouco também do contraste com esse Sharpen que dá na nossa cena. Então ativo ali também. E basicamente é isso. O que eu vou mudar agora? Essa árvore está me chamando muita atenção. Eu vou mudar o material dela. Então eu vou clicar no material. Por isso que eu falei lá no começo. Iluminação e materiais eles vão andar sempre de mão dada. Tá? Não tem como ser só um de uma vez e só outro da outra vez. Então vai ter que sempre um ajustando com o outro. Vou ligar aqui no Diffuse. Ó, tá vendo que o Diffuse desse material, pô, esse verde aqui forte, mó nada a ver, né? Opa. Então eu vi que tem um Diffuse, tem um mapa aqui mó legal de verde escuro. Eu vou ligar aqui no Diffuse para já outra cara. Só que ainda tá bem verdão. Eu vou tirar um pouco da saturação com Corona Color Correct. Menos 0.2. Menos 0.3. Vou deixar um pouquinho mais amarelado também. Aquele mesmo esquema que a gente está usando em todas as vegetações.
E aumentar um pouquinho a exposição dele. Tá, pronto. Então, ó, outra cara. Antes estava assim. Olha como chamava atenção, olha como, né? Agora, ó, como tá sutil, tá só um detalhe, legal, tá ótimo. Também uma coisa que eu gosto muito de fazer nas cenas externas, para dar mais realismo, tá vendo que aqui tem muito sol batendo? Eu gosto de deixar sombra aonde precisa. Por que precisa de sombra aqui? Para a luz do sol focar na nossa obra, na nossa arte e também tirar a atenção dessa grama. Por mais que a casa esteja iluminada, tá chamando também bastante atenção essa vegetação aqui, tá? Então, para isso, eu vou voltar a nossa árvore aqui. Ó, tá vendo que tá... Não tô gostando dessa sombra que tá fazendo na nossa casa dessa árvore. Nesse caso, eu vou ter que mudar de lugar. Então, eu vou ter que deixar um pouco mais pro lado. Eu vou ter que, né, dar algum jeito de perder aquela emoldurada. Vamos ver como que a gente vai resolver isso. Bom, primeiro de tudo, eu vou copiar ela um pouco para trás. Para quê? Para criar essa sombra aqui embaixo. Ó. Vou diminuir o tamanho do porte dela. Como ela está atrás da câmera, não tem problema nenhum eu criar ela pequena. Enfim. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então aqui está mais ou menos ela. Vamos mudar um pouquinho para cá. Vamos ver para cá. Beleza. Então agora eu vou começar a brincar aqui com essa sombra na rua. Ficou bastante sombra, eu preciso de algum sol aqui ainda. Então eu vou tentar fazer algumas aberturas nessas árvores que eu coloquei aqui no final. Isso. Ó, eu quero um sol mais ou menos do meio da rua para lá. Legal. Se eu mexer para cá, beleza. Trazer um pouquinho para cá. Então, com a iluminação eu vou começar a direcionar, né, o olhar do observador para a nossa obra, que é o principal, que é a nossa casa, a obra arquitetônica. Né? Vou colocar um carro aqui nessa garagem de uma maneira muito rápida. Vou isolar a nossa garagem, vou no Chaos Cosmos. Ou se você tem um carro que você gosta de usar, que ele já está com material bom, você comprou ele, você baixou ele de um lugar legal, pode usar de lá, trazer de lá. Mas se você não tem ainda essa biblioteca de assets, que é super importante ter, eu vou colocar aqui um carro, eu vou colocar essa... Não, vou colocar uma... Cadê? Vou colocar um Porsche. Não, essa Mercedes aqui. E eu vou deixar ela preta. Então eu vou deixar full mesh para eu conseguir vê-la. Vou colocar ela aqui. Vou subir ela. Beleza? Deixar ela de costa. Vou dar um render de novo. Ela tá prateada, eu quero ela preta para não chamar, né, tanta atenção. Material do carro, isso é o que acontece quando você pega carros, né, vai trabalhar com materiais de carros. Mas não se assuste, o único material que a gente quer é um que está escrito body, que é o car paint, na verdade. Aqui está escrito como car paint. Então é o primeiro, é o lá de cima. É o primeiro da nossa... Aqui. Car Paint
que eu vou usar aqui? Eu vou... ele tá aqui com Corona Mix. Daqui eu vou mudar para preto. Então, temos ali um carro preto dentro da garagem. Beleza. Vou aumentar um pouco a exposição. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco do contraste. Tô achando muito escuro. A cena dá uma apagada automaticamente. Preciso subir a exposição. As sombras mantenho lá marcado. Deu uma acendida mais no projeto. Bacana. Se eu tirar essa árvore, vai aumentar um pouco mais a iluminação aqui. Interessante também. Deixa eu subir um pouco o sol só para fazer um teste. Acho que foi legal. Ficou legal também. Então, beleza. A exposição tá bacana. Aqui voltou a estourar. Então, esse material eu tenho que editar ele. Eu não vou mexer mais no resto porque ficou bacana o restante da nossa imagem. Então provavelmente isso daqui está no branco total. Quando você traz blocos, né, de outros lugares ou até bibliotecas do Max mesmo, o branco, às vezes, ele vai vir no branco total. Nunca use branco total e nem preto total. Branco, 185, 190. Mas isso fica cinza, só que no render fica branco. E ó a diferença. Já parou o estouro. Já parou de chamar a atenção da nossa imagem. Vou escurecer um pouquinho mais também a casa. Deixar um pouquinho mais aqui. Para tirar um pouco da atenção também. E perfeito. Eu acredito... Vou ligar o Bloom e Glare, importante. Eu gosto de deixar o tamanho aqui entre 6 a 8. Então tem que ver tem que fazer teste, né, para ver se realmente vai ficar do jeito que você quer. O que eu posso fazer aqui ainda? Posso escurecer um pouco a rua, que estou achando ela muito clara. Escurecer a rua aqui para 0.6. Legal. Legal, já deu uma diferenciada já. Vou pegar o paver e também vou clarear um pouco do paver. Corona Color Correct. Eu vou deixar a calçada um paver um pouquinho cinza mais claro, não tão escuro. Isso. Boa. Deu uma revivida já também no projeto. Então, você pode ver, a iluminação é o sun com o environment só. Eu não mexi em mais nada, mudei só a intensidade ali um pouco. E o resto eu estou ajustando os materiais também para a nossa iluminação. Então, mais uma vez reforçando, né, o porquê que a iluminação anda junto com os materiais. Eu vou fazer mais um teste de iluminação aqui agora, que eu tenho quase tudo ajustado. Eu vou até copiar um sun para o lado aqui. Vou dar como cópia e vou desligar o primeiro. Tá. Vamos ver se assim vai ficar mais interessante. Eu vou baixar para 3 para as sombras ficarem mais marcadas. Vou subir ele um pouquinho mais. O white balance eu vou ter que compensar, porque quanto mais alto, menos amarelada vai estar a sua cena. Então, vou compensar no white balance aqui. Vou trazer um pouquinho mais para cá essas partes que estão trazendo essa sombra. Vou baixar. Mas aí eu perco o sol nessa parede de pedra, que estava interessante ali. Então, vou trazer um pouquinho mais para cá.
Ah, já, ó, liberou. A sombra, ela tá aqui nessa parte da casa. Então liberou essa parede de pedra um pouco e começou a liberar essa parte da casa também. Que o sol batendo aqui tá bacana, tá legal. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui para liberar essa sombra. Eu vou pegar essa árvore, vou diminuir o tamanho dela e vou trazer mais perto da câmera. Tá, olha lá, beleza. E vamos dar um teste porque acho que vai liberar ali alguma sombra na nossa casa. Nossa, outra vida. Outra vida. E eu mantenho aqui a nossa árvore como um detalhe. Né? Então, ó, o sol ele começa a pegar um pouquinho ali dentro também. Interessante. Agora eu vou fazer o teste, né, com o sol antigo. Como tava. Tá, o sol antigo até dá pra forçar aqui 0.2. Que daí depois questão de tonalidade, claridade, a gente consegue ganhar no... As sombras ficaram mais interessantes com esse sol. Aqui ficou bacana também. Eu vou manter esse sol. Eu vou manter o primeiro mesmo que a gente fez. Mas essa é a principal qualidade que eu gosto muito de usar nas externas do Sun. Ele me dá essas possibilidades de eu testar, virar, subir, deixar ele mais a pino, deixar ele mais arrastado. Que coisas que o HDRI é muito complicado você fazer isso, tá? Então sim, eu sou discípulo do Sun Sky para sempre. Bom, acredito que com isso... Ah, vou colocar uma vinheta aqui, que faltou. Ó, a vinheta, o que ela vai fazer? Ela vai dar um enquadro também na nossa imagem. Pode ver, ó, sem vinheta, repara nesses cantos. Com a vinheta, ela também foca. Né? A vinheta é um círculo preto em volta da sua imagem, que quanto maior, vou colocar aqui 5, por exemplo, ó, ele vai focando na sua imagem. 0.8 para mim é o máximo do máximo, eu não uso mais que isso. Tipo, começa a ficar muito escuro para mim. 0.85 acho que eu já usei, mas tipo, nada demais. Vou até voltar aqui o highlight para 1 para eu ver, ó. Beleza, aqui ainda está queimando um pouco, então realmente eu tenho que usar ele. Só que eu consigo usar no 1.4, não preciso deixar ele ali no 1.5. Agora eu dou uma passada nos Elements para ver como que está ficando. Ó, a translucência das folhas também, ó, que isso vai dar um ganho muito legal na nossa imagem final. Translucência em todas as vegetações. O ZDF está aplicado ali, beleza. Já está configurado certo. Ó, albedo, muito importante ver o albedo, tá? Tem dois materiais aqui que estão deixando a cena um pouco mais pesada e eu preciso mudar isso para o render final. Então eu preciso alterar, não tem como deixar desse jeito. Dá para ver aqui essa pedra, essa parte dessa pedra, então eu vou trocar o material dessa pedra. E essa janela aqui, o branco, né? Esse branco aqui. Eu mudei o branco da borda, faltou mudar o branco da parte de dentro dela. Então a parte de dentro também, ó, tava aqui. Vou jogar 190. Ok. E aqui nessa pedra eu vou abrir o nosso querido Cosmos. Opa. Abrir o conversor. Nosso querido Cosmos, vou lá nas pedras, vou achar um mármore que tenha mais ou menos aquela coloração e colocar ela. Models não, materiais. Marble. Stone. Aqui, Stone, beleza. Vamos ver qual que eu vou colocar ali. Como tá de longe, eu vou colocar um mármore mais escuro só. Então, ok, mudou ali também. Se eu der um render agora de novo e for lá no nosso albedo, eu corrigi o branco que estava lá no outra. Ó, tinha 2 pontos vermelhos. Top. Não tem nada queimando.
render mais rápido por conta disso. Aqui no albedo vermelho, né, significa que tem uma cor acima da de branco 200 e se tiver azul é um preto total, que também é importante você corrigir. Isso atrasa o render, tá? Aqui o build, aqui o bloom e glare, beleza, tá numa intensidade legal que a gente colocou lá. Components, ok. Eu acho que vou tirar um reflexo desse piso só. Aqui no Reflect eu vi que está muito reflexiva essa rua. Não é isso que eu quero. Então eu vou lá, seleciono o material do piso. Reflexo. Aqui o nosso reflexo. O que eu vou fazer? Ele já tem um Map Randomizer aqui ligado. Eu vou colocar um Corona Color Correct no reflexo, que é o Base Roughness. Agora eu diminuindo vai ficando mais reflexivo, então é aumentando. Aumentando aqui na exposição, deixando o mapa mais escuro, ele vai deixando mais opaco pra gente. Então eu tô vendo que está muito reflexivo o material. Então eu vou abaixar aqui o IOR, eu vou diminuir o reflexo dele. Aqui, ó. Um pouco mais sutil. Vou mexer também para não ficar tão reflexivo o piso. Vou baixar para 1.2. E beleza. Agora ajustei o piso ali também. De bump e displace. Ele está configurado ali pra gente. Vou fazer o seguinte, eu quero ver como que tá o displace dessa rua. Agora são detalhes, então a gente já está na parte final para mandar o render já para renderizar. Vou até salvar, importante. Eu vou vir aqui, ó, no maisinho, na nossa viewport da câmera. Vou clicar em 2D Pan Zoom Mode. Toda vez que eu der um zoom agora com o scroll, né, empurrar para baixo para cima, eu vou dar um zoom. Opa, Ctrl Z. Ctrl Z. Oxi. Zoom Pan Mode aqui, beleza. É só mexendo no zoom. Só mexendo no zoom. Então com o scroll se aproxima, né, da sua imagem onde você quer ver um detalhe, alguma coisa, algum material, como que está comportando, como que vai ficar em alta. Você não precisa renderizar em alta para ver como vai se comportar. Então você dando esse zoom aqui você consegue já reparar. Vou aproximar mais um pouquinho porque eu quero ver bastante como que está o displace desse asfalto. Se eu preciso aumentar ele ou não. Ó, de longe não parecia que ele estava meio rugoso, né? Mas ele tá. Então eu vou só aumentar um pouquinho ele para 0.4 e tirar aqui e diminuir para 0.2. Então eu vou aumentar o displacement dele. Como eu mexi no displacement, eu gosto sempre de restartar o interativo. Porque o displacement ele às vezes buga. Então é importante resetar para ver realmente como vai ficar. Então essa parte aqui, ó, beleza, rugosinho. Tá vendo a iluminação, ó, no desnível dele? Vai trazer mais realismo ainda para a cena. Aqui a grama também, ficou interessante. Só esse meio fio, ó, esse meio fio tá metálico. Eu preciso ver o que tá acontecendo com ele. Então é bom para ver isso também, né? Vamos pegar o meio fio. Por que está ficando metálico? Porque tem muito reflexo. Vou abaixar o reflexo dele. Opa, aqui é o base layer, reflexo aqui no IOR, perdão. E ele também não está tão marcado, né? Vamos baixar aqui ele para -2. Ah, tá. Não, vou manter aqui. Vou baixar o brightness. Aumentar a exposição. Contraste. Legal. Ficou bem contrastado o mapa agora.
dar um render. E perfeito. Então eu aumentei, né, a rugosidade do mapa para ter mais essa diferenciação na hora do reflexo. Beleza. Vou para sair do pan, você clica aqui no maisinho de novo e clica de novo no pan e ele vai sair para você. Agora eu vou dar um interativo geral de novo, mas a nossa iluminação Sun Sky diurna já está feita. Vou até abaixar um pouquinho, né? Voltar para os 6.500, 6.800 para ficar um pouquinho amareladinha. E maravilha. Com isso, a nossa iluminação já está pronta para ser mandada para você renderizar, tá bom? Para isso, beleza. Fiz aqui, vou mandar renderizar ela. Render Setup. Aqui na aba do Como, você seleciona, né, o tamanho que você quer. Eu vou fazer essa imagem aqui com 1200 no lado menor. Opa. Não, vou fazer 1500 no lado menor. 1500 por 2000, pode ser. Você, aqui no Render Output, Files, você seleciona a pasta que você quer. Aqui nesse caso eu selecionei nessa pasta aqui, vou colocar C01, diurna, fachada, T1. Vou salvar em PNG, muito importante, porque PNG 24 bit, Alpha Channel marcado, ok? Ele vai, lembra que a gente mudou aqui, tirou o céu? Ele vai renderizar exatamente do jeito que está. E se você ver o nosso Alpha, ele está com o preto. Tudo que é preto é céu. Então ele vai renderizar e vai salvar a nossa imagem com essa transparência. Tudo que é preto vai virar transparência lá na nossa imagem. Aí a gente vai conseguir colocar o céu que a gente quiser, como a gente quiser, com a cor que a gente quiser. Então na aba Common a gente vai mudar só o Output Size, não vai mudar em nada, tudo padrão, e depois aonde que vai salvar a nossa imagem. Aqui na Cine eu vou salvar aqui com 4% de noise, ou você pode limitar, quero 20 minutos só esse render, quero só 1 hora de render. Mas eu vou colocar aqui 4%, que é um noise legal. Para externa, 5%, se você estiver renderizando em 4.000 ou 5.000, né, pixels, aqui 5% já é totalmente aceitável e viável. Vou aqui no Amount, vou baixar um pouco o denoise geral para ele não sujar tanto a minha grama. O principal problema do denoise é grama, ele borra a grama, então eu não quero ele tão alto que ele não atrapalhe a qualidade final. E aqui no Direct Override eu vou deixar um cinza um pouco mais claro. Por quê? Lembra que eu falei da transparência? Tudo que é borda, o Corona vai mandar com a cor que está aqui no Direct, no Visibility. Então ele vai mandar preta. Então às vezes pode ser que fique um pouco manchado de preto o contorno da sua árvore. Nesse caso a árvore vai fazer bastante... Aqui, ó. Isso daqui ele vai preto. Então eu gosto de deixar ele um pouquinho mais claro, porque como o céu ele vai estar claro, ele vai dar uma disfarçada melhor. E não fica aquela marca preta em volta. Então eu deixo um pouquinho cinza, muda só isso. Já vamos lá para a aba de câmera, não muda nada. Performance, mantém aqui, não precisa subir de novo, então também não muda nada. Sistema, não muda nada. Render Elements, deixa tudo que está, porque já está tudo configurado no seu Max Start. Feito isso, você salva o arquivo. E eu gosto sempre de mandar o render final. Eu salvo com uma outra versão, uma versão nova. Porque às vezes o render ele dá pau e você perde o arquivo. Sim, pode acontecer. E feito isso, o cadeadinho está na câmera. Configurou aqui, está tudo certo. Vou deixar 2000 aqui, né? Só porque eu tenho toque. E render. E eu vou deixar renderizando aqui. Depois eu mostro quanto tempo deu de render e a gente faz a pós-produção dela.